O enigma dos atos paranormais em hospitais, histórias, análises e o impacto do INXPL e ICAVL. Hospitais são espaços onde a dualidade da existência humana é vivenciada em sua forma mais intensa. São lugares de cura, mas também de sofrimento, onde novas vidas começam, enquanto outras chegam ao fim. Nesse palco de emoções extremas, é natural que o ambiente hospitalar tenha um magnetismo único, despertando histórias misteriosas e relatos de fenômenos paranormais que desafiam a lógica e intrigam tanto os que acreditam quanto os que se mantêm céticos. Ao longo de décadas, e, em alguns casos, séculos, médicos, enfermeiros, pacientes e visitantes de hospitais ao redor do mundo têm compartilhado experiências que vão muito além do mundo material. Aparições, sons inexplicáveis, presenças invisíveis e encontros com entidades que parecem vir de outro plano são apenas alguns exemplos dos relatos documentados nesses locais. Para entender a profundidade e complexidade dessas histórias, é necessário mergulhar em detalhes, teorias e reflexões sobre o que pode estar por trás desses atos paranormais. Os hospitais como palco de energias INTENSAS. Hospitais são locais onde emoções humanas intensas convergem: medo, esperança, desespero, alívio, luto e alegria. Essas emoções criam um ambiente carregado de energia que, segundo estudiosos do paranormal, pode facilitar manifestações sobrenaturais. Além disso, muitos hospitais acumulam uma longa história de vidas que chegaram ao fim ali, seja por doenças, acidentes ou cirurgias mal-sucedidas. Em hospitais antigos, como sanatórios e hospitais psiquiátricos do século XIX, as condições extremas vividas por pacientes podem ter deixado uma marca energética ainda mais profunda. A crença de que o ambiente hospitalar concentra uma espécie de energia residual não é nova. Alguns especialistas em espiritualidade acreditam que as emoções intensas geradas nesses lugares deixam rastros, como gravações em um disco, que podem ser reproduzidas em determinadas circunstâncias. É daí que surgem muitos dos relatos de aparições, sons ou sensações inexplicáveis. Relatos mais frequentes de fenômenos paranormais. Pacientes fantasmas. Um dos relatos mais comuns em hospitais envolve a aparição de pacientes que simplesmente não existem nos registros. Médicos e enfermeiros frequentemente descrevem interações com indivíduos que desaparecem de forma inexplicável. Por exemplo, há histórias de profissionais que respondem ao chamado de um paciente em um quarto apenas para descobrir que o local está vazio. Em muitos casos, a descrição física da pessoa coincide com antigos pacientes que faleceram naquela ala ou naquela cama específica. A mulher de branco ou a figura feminina vestida de branco é uma das aparições mais recorrentes em hospitais de diversas partes do mundo. Muitas vezes associada a uma enfermeira ou paciente, essa entidade é descrita como vagando pelos corredores, geralmente próxima de quartos onde pessoas estão prestes a falecer. Há relatos de pacientes que viram a uma mulher de branco momentos antes de seus últimos suspiros. Sons inexplicáveis em turnos noturnos. Quando o silêncio domina os corredores, é comum que funcionários relatem ouvir passos, gemidos, vozes e até mesmo risos em alas completamente desocupadas. Algumas vezes, esses sons parecem se mover, como se alguém estivesse andando lentamente pelos corredores, embora nenhuma figura visível seja identificada. Equipamentos e campainhas ativados sozinhos. Outro fenômeno frequente envolve equipamentos médicos que ligam ou desligam sem intervenção humana. Campainhas de chamada, alarmes de monitores e até mesmo portas automáticas que se abrem e fecham sozinhas são relatos comuns. Quando investigados, esses eventos muitas vezes não apresentam explicações técnicas plausíveis. Sensação de presença. Médicos e enfermeiros que trabalham em UTIs, salas de cirurgia ou alas de cuidados paliativos frequentemente descrevem a sensação de não estarem sozinhos, mesmo em momentos em que deveriam estar. Muitos falam sobre calafrios repentinos, sensação de serem observados ou até mesmo toques sutis e inexplicáveis. Quartos e áreas ASSOMBRADAS. Alguns hospitais têm áreas específicas que ganharam fama de serem assombradas.
Esses quartos ou corredores costumam ser evitados pelos funcionários, que preferem não trabalhar neles, especialmente durante o turno da noite. Enfermaria 302 no caso de um hospital europeu. O quarto 302 foi desativado após anos de relatos de fenômenos inexplicáveis. Pacientes frequentemente acordavam assustados, afirmando ter visto sombras escuras ao lado de suas camas. Outros relataram ouvir vozes que sussurravam seus nomes, enquanto alguns chegaram a descrever a sensação de mãos invisíveis segurando seus corpos durante a noite. O corredor do sanatório em sanatórios antigos, onde centenas ou até milhares de pessoas morreram devido a epidemias, como a tuberculose, histórias de assombrações são quase uma constante. No famoso Waverly Hills Sanatorium, por exemplo, visitantes relatam ouvir vozes de crianças, gritos de dor e até avistar figuras humanas em janelas de alas abandonadas. Experiências de quase morte, EQMS. Encontros SOBRNATURAIS. Pacientes que passaram por experiências de quase morte frequentemente relatam visões que incluem luzes brilhantes, entes queridos já falecidos e até mesmo encontros com figuras angelicais. Embora muitos cientistas atribuam essas visões a efeitos do cérebro sob estresse, há quem acredite que elas sejam evidências de uma transição para outra dimensão. Em hospitais, enfermeiros e médicos também relatam casos em que pacientes prestes a falecer afirmam ver pessoas queridas os esperando. Essas visões muitas vezes proporcionam paz aos pacientes, embora deixem os profissionais intrigados. Impacto psicológico nos profissionais de saúde. Trabalhar em um hospital já é, por si só, uma experiência emocionalmente intensa. Quando fenômenos inexplicáveis se somam ao estresse diário, o impacto psicológico pode ser significativo. Muitos profissionais preferem não falar sobre suas experiências paranormais, temendo serem vistos como pouco profissionais. Por outro lado, há aqueles que abraçam esses eventos como uma forma de lidar com a morte e o sofrimento que fazem parte de sua rotina. Para alguns, acreditar que há algo além da vida física traz conforto e significado ao trabalho que realizam. Teorias que buscam explicar o paranormal. Energia residual. Eventos paranormais seriam ecos de acontecimentos passados que ficam registrados no ambiente, especialmente em locais de grande carga emocional, como hospitais. Portais dimensionais. Alguns acreditam que hospitais funcionam como portais entre o mundo físico e o espiritual, facilitando o trânsito de entidades. Alucinações. Sugestões psicológicas. Muitos cientistas atribuem esses fenômenos ao cansaço extremo, estresse ou ao efeito de medicamentos, tanto em pacientes quanto em profissionais. Conclusão: o que os hospitais nos ensinam sobre o DSCONHSIDO? Os atos paranormais relatados em hospitais transcendem as fronteiras da ciência, levando-nos a refletir sobre os mistérios da vida, da morte e do que pode existir além. Independentemente de acreditarmos ou não, essas histórias continuam a fascinar e a provocar questionamentos. Hospitais, com toda a sua intensidade emocional, são lugares onde o mistério do desconhecido parece se manifestar de forma mais palpável. Sejam essas manifestações reais ou fruto da imaginação, elas nos lembram de que ainda há muito a explorar sobre a existência humana e sua conexão com o universo.